Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estamos de volta para mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Hoje Atos capítulo 20, parte 2, episódio de número 856, 10ª temporada. Nessa 10ª temporada a gente está vendo o livro de Atos, capítulo por capítulo, pouco a pouco, passo a passo, a gente segue firme e constante no propósito de finalizar esse livro. A gente tem muitos outros livros aí comentados, capítulo por capítulo, você pode ouvir no Spotify, na Deezer, na Amazon Music, no YouTube, YouTube Studio, em muitos distribuidores de podcasts aí, praticamente todos, na Apple Podcasts, no iVoox. E é isso, joia demais poder estar aqui, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Vamos lá hoje, leia o capítulo 20, depois vem para cá escutar a nossa explanação, escute com temor, com amor à palavra de Deus, com reverência, com senso crítico, em oração, e Deus vai edificar grandemente sua vida. Hoje vamos falar na sinceridade na pregação e na escuta, um dos temas recorrentes aqui nesse capítulo. Esse tema ele é sugerido pela conversa ou pelo discurso que se prolonga devido ao afeto mútuo que a gente encontra nesse texto e contexto entre Paulo e seus ouvintes. Eles não queriam que ele parasse, ele não queria omitir nada que pudesse ser de ajuda e bênção para eles. Naquela noite, as condições eram ideais para tornar uma longa preparação recomendável e impedir que fosse considerado um fardo. O impulso do pregador é assim, é um público assim, a alegria do público. Fale sobre a relação de Paulo com Troade e perceba exemplos ilustrativos de seu poder singular que Paulo tem de atrair para si o afeto daqueles a quem ele servia por amor a Cristo. A gente percebe um sentimento de ansiedade que pairava sobre o apóstolo naquele momento. Ele sentia que seu trabalho missionário estava quase concluído ali naquela região. E isso conferia um senso de urgência, ternura e compaixão que eram peculiares às suas pregações. Elas tinham as características de últimas palavras e despedidas. Existe essa importância de termos como confiança pessoal e afeto profundo por nossos líderes. Veja que no que diz respeito à mera verdade, um estranho com conhecimento competente pode nos instruir, mas a verdade em sua relação pessoal conosco só pode ser ensinada por aqueles que nos conhecem. E nossa capacidade de receber tal influência, ela vai depender em grande parte do nosso amor por aqueles que a transmitem. Nós ressaltamos a importância de ministérios estáveis, da frequência regular aos mesmos cultos, do desenvolvimento de relações com mestres, pastores. Essas relações de afeto, que possam transmitir o poder de suas características pessoais. Nós precisamos aplicar o princípio fiéis são as feridas de um amigo. Nossos líderes, eles devem ser sentidos como amigos, a quem possamos receber tanto repreensão quanto consolo e instrução. As exigências que a confiança e o afeto impõem aos nossos mestres. Essas pessoas, elas não deixaram Paulo ir embora. Elas mantiveram-no conversando com ele a noite toda. Ele se viu compelido a corresponder a tal amor e a compartilhar os seus melhores tesouros de conhecimento,
de experiência para ajudá-los em sua caminhada. A confiança e o amor, ela ainda impõe as mais altas exigências aos nossos mestres. Exigências às vezes tão grandes que os ministros se sentem sobrecarregados pela tremenda responsabilidade. Nada extrai o melhor de um homem como confiar nele e amá-lo. O dinheiro jamais poderá comprar o melhor de um homem. O dever jamais poderá compelir o melhor de um homem. O amor sempre poderá conquistar o melhor de um homem. Assim como o amor puro, ele torna um homem nobre, e o amor de um bebê chama uma mãe a sublimes abnegações. A única condição para receber as melhores bênçãos espirituais de um mestre cristão é confiar nele, amá-lo, como seus discípulos amaram Paulo. Seu relacionamento com seus discípulos é um modelo, e felizes são aqueles que podem proporcionar alegria semelhante ao seu mestre e receber bênçãos semelhantes desse mestre. Em conclusão, nós precisamos tratar de forma prática dos aspectos que constituem a preparação adequada dos ouvintes para receberem as melhores bênçãos espirituais por meio de seus mestres. Tais preparativos, eles incluem influência geral em bons hábitos de adoração, relações corretas com a vida da igreja e conhecimento pessoal e afeição pelo professor. É específico para cada ocasião particular de convívio, de culto. O valor de todos os serviços depende diretamente do estado de espírito do homem, conquistado por essa cultura familiar. O proveito de um ouvinte depende, antes de tudo e principalmente, dele mesmo. De Troade, nós vemos ele prosseguindo para Mileto, versículo 13 ao 16 desse capítulo 20. Nós temos um vislumbre da vida, das atividades, das funções e obrigações de Paulo, da sua energia extraordinária, caminhando provavelmente uns 30 quilômetros até chegar ao lugar onde ele encontraria o navio. Nós percebemos sua independência de caráter. Embora um homem de fortes afeições, ele gostava de ficar sozinho às vezes. Seus propósitos eram maduros e resolutamente executados. Sua vida espiritual era sustentada pela comunhão com os irmãos, e as longas viagens feitas naqueles dias em veleiros de velocidade apenas moderada proporcionavam tempo para conversa com Lucas, com outros, para uma narrativa do trabalho passado ela fosse ao menos registrada na memória de Lucas, possivelmente preparada sob a direção do apóstolo. Os movimentos do mensageiro de Cristo não foram arbitrários, mas sob a direção especial do Espírito de Deus. Ele passou por Éfeso, porque o Espírito impeliu em direção a Jerusalém. Ele foi elevado acima de todo pensamento egoísta, um exemplo de devoção semelhante à de Cristo. Dizem com toda razão que toda a nossa vida se divide em passado e futuro. O presente é apenas um ponto que separa os dois. Chegará um momento, se é que já não chegou, que em vez de encontrarmos satisfação em ansiar pelos bens terrenos que nos aguardam, buscaremos conforto, alegria em olhar para trás, para o caminho que trilhamos, os resultados que alcançamos. Muito mal será para aqueles que então não terão futuro algum para o qual ansiar, nem passado algum para contemplar com gratidão, com prazer. Paulo estava bem, pois quando teve que voltar seu olhar para trás, para o ministério já cumprido, ele pôde contemplá-lo com pura e devota satisfação. Para que possamos ocupar essa posição invejável em que ele se encontrava, nós precisamos nos lembrar da consagração humilde ao serviço de Deus. Desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia, tenho estado convosco
em todas as ocasiões, servindo ao Senhor com toda a humildade de espírito. É o que diz os versículos 18 e 19. O homem que passa seus dias em orgulho espiritual, ou indiferença ímpia, ou infidelidade arrogante, senão nos últimos anos dessa vida, do outro lado da sepultura, ele olhará para trás, em sua trajetória terrena, com amarga vergonha, com terríveis remorsos. Aquele que na velhice puder contemplar uma vida inteira entregue, com profundo senso de dependência e obrigação ao Deus vivo, ao Salvador amoroso, terá um raio de luz para iluminar seu caminho sombrio. Será um prazer olhar para trás e ver que toda a nossa vida foi tua. Essa é a fidelidade na nossa esfera especial. Paulo podia sentir que, como ministro de Jesus Cristo, ele havia realizado o seu trabalho de forma completa, consciente, fiel, como aos olhos do próprio Cristo. Versículo 20 diz: não omiti nada. Ensinei-vos publicamente de casa em casa. Não me furtei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Versículo 27. Não parei de admoestar a cada um com lágrimas. Versículo 31. Ele havia dedicado toda a energia de sua alma ao seu trabalho. Ele havia feito o bem com ambas as mãos, com diligência. Seja qual for a nossa vocação, será lamentável ter que recordar deveres cumpridos com esforço e esmero, realizados de forma decente e honrosa. Pior ainda, ter que lembrar de deveres derivados de lado ou deixados de lado ou miseravelmente mal administrados. Por outro lado, é prazeroso, é gratificante sentir que nos dedicamos ao trabalho com agilidade, com entusiasmo, realizando com cuidado, dedicação e empenhando-nos ao máximo. A disposição e o vigor de hoje nos proporcionarão memórias revigorantes para o amanhã. Paulo, ele demonstrava perseverança nas provações. Ele refletiu sobre ter servido ao Senhor com muitas lágrimas e provações. Versículo 19. Essas provações o levaram às lágrimas, foram difíceis de suportar pacientemente na hora da perseverança, mas foi um consolo e uma satisfação para o seu espírito. Posteriormente, pensar que elas nunca o afastaram de sua confiança em Cristo ou de seu posto de serviço ativo. A posição segura e forte, na maturidade, é ainda mais satisfatória por causa do jugo carregado na juventude. A tranquilidade da velhice, ela é mais aceitável e agradável do que a luta ou o fardo da meia-idade. O descanso e a alegria futuros serão mais doces e intensos do que os trabalhos e as dificuldades desse tempo presente. Versículo 17 ao 38 nos chama bastante atenção a despedida de Paulo aos presbíteros de Éfeso. E o versículo 17 ao 21 nos mostra as principais características da pregação dele. O espírito e a conduta do próprio pregador, versículo 18 ao 20, pois isso é inseparável da pregação. Ele havia vivido com seu rebanho, sua vida havia sido dedicada ao serviço deles. Ele havia entrado na esfera da vida deles como um participante amoroso de suas alegrias, de suas tristezas. Ele havia apresentado a eles um exemplo de humildade. Ele os havia carregado em seu coração. Ele havia sido como um semeador que sai chorando para semear a preciosa semente. Essa é a vida do verdadeiro pastor. Uma vida de muitas lágrimas. Lágrimas de dúvida e fraqueza. Lágrimas de compaixão e tristeza pelos outros, como a de Jeremias pela queda de Jerusalém. As de Jesus pela queda ainda mais profunda da cidade e do povo. Mas essa semeadura de lágrimas, ela prepara o terreno para uma colheita de alegria.
Sugestiva foi a palavra de Mônica, mãe de Agostinho. O filho de tantas lágrimas não pode se perder. Boa é a pregação verbal, melhor ainda é a pregação da vida. E talvez o mais impressionante de tudo, a pregação do sofrimento e do sacrifício pela verdade. O tema da pregação de Paulo era que o arrependimento era uma necessidade, que ela incluía o conhecimento do pecado, o remorso pelo pecado, o arrependimento pelo pecado e o desejo de salvação. O arrependimento ele tem sido descrito como uma escada de tristeza pela qual descemos às profundezas do coração. Festa, por outro lado, é a escada celestial pelo qual ascendemos a Deus e a eternidade, inclui o conhecimento de um Salvador, a alegria de recebê-lo e a firme confiança em sua graça reconciliadora, santificadora e abençoadora. Que força tem a palavra, se não for acompanhada de sinceridade e amor mútuo entre quem fala e quem ouve? E que valor tem o ensino se o coração do ouvinte não estiver desperto para a voz do Espírito Santo de Deus? Já é demais. Muito bom meditar na vida de Paulo. Como a gente aprende. Como os pregadores, os pastores, deviam olhar com mais dedicação para a vida dele. Ele não só falava, ele vivia. Ele não era um falso como muitos que vemos por aí, infelizmente. Ele era sincero, dedicado, entregue, apaixonado por Jesus e apaixonado pela obra. Vamos orar? Busque um local calmo e tranquilo para a gente encerrar mais um episódio em oração. Senhor, que pregadores e ouvintes se encontrem em comunhão sincera, movidos não por costume, mas por amor a Ti. Renova em nós o desejo de aprender, a paciência de ouvir e a coragem de ensinar com humildade. Que cada encontro em torno das Escrituras seja cheio da Tua presença e produza vida, fé e consolo para o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado, Jesus. Obrigado. Joia demais. A gente volta no próximo episódio, tá bom? Para continuar meditando na palavra de Deus. Eu te encontro lá. Um abraço. Deus continue abençoando sua vida. Até breve. Tchau, tchau.